Então, o processo do discipulado, ele não é um fim em si mesmo, e ele não está completo até que o discípulo possa fazer outro discípulo. Então, nós temos essa ferramenta do discipulado, que é um processo, ele é cíclico, né? Ele tem um começo, meio e fim, e esse fim, entre aspas, ele vai iniciar um outro processo, que é a continuação em que ele vai, então, frutificar, ele vai fazer outros discípulos. Por isso que tudo faz parte do discipulado, desde o momento da abordagem, da evangelização, está dentro desse processo, a consolidação na fé no momento que ele entregou sua vida para Jesus. Então a consolidação é realmente firmar aquela decisão de servir a Deus. Depois vem o processo do ensino e da integração, integrar essa pessoa à igreja, e em seguida ele tem que ser, né, esse novo convertido, ele vai continuar o processo, e esse processo do discipulado inclui a escola bíblica dominical. A escola bíblica dominical, ela vai ser a sequência. Jesus é o nosso modelo de discipulado. Jesus é o nosso paradigma de discipulado. E esse modelo de Cristo é interessante, irmãos, porque muitas coisas que nós vemos que Jesus ensinou, ele não simplesmente mandou, mas primeiro ele demonstrou, para depois então ensinar. Muitas vezes Jesus fazia milagres, e aí vinha a explicação. Jesus orava, e aí instigava os discípulos a perguntarem: Senhor, nos ensina a orar, como fazemos para orar? Jesus, ele ensinava através das suas palavras, do conteúdo que ele tinha que transmitir, mas também o conteúdo era transmitido pela vida, pelas atitudes, pelo seu dia a dia. Então, o professor de escola bíblica dominical, ele é um discipulador, ele precisa ser um discipulador para cumprir a grande comissão de Cristo. E para isso, meus irmãos, nós somos chamados a um relacionamento. Primeiramente, o relacionamento com Deus, e depois o relacionamento com os nossos alunos. Muitas vezes, irmãos, num grupo grande, ou mesmo numa classe rotativa, é difícil saber o nome, quanto mais discipular. Então aqui é um desafio. Na verdade, esse texto e essa matéria aqui, irmãos, ela nos confronta, porque não basta nós transmitirmos conteúdo como professores, como superintendentes, como líderes, mas nós precisamos ter em mente que temos que formar discípulos para Jesus. Discipulado é uma relação comprometida. Há um compromisso. Não é uma relação simplesmente de um encontro num domingo de manhã dentro de uma escala, não. É uma relação comprometida. Eu tenho compromisso com o meu aluno, com o crescimento espiritual dele, com o desenvolvimento dele. Então, sem relacionamento, sem relação comprometida e pessoal, não é discipulado. Pode ser aula, pode ser estudo bíblico, pode ser curso, amém, tudo isso cumpre o seu papel, mas a visão, meus amados irmãos, que nós devemos ter é além disso. Além de ser um curso bíblico, de um estudo bíblico, nós precisamos ter a visão que nós somos discipuladores, nós precisamos formar discípulos de Jesus através ou por meio dos nossos alunos. Eles são discípulos do Senhor e precisam crescer espiritualmente, e isso vai acontecer através desse relacionamento. Então, as bases do discipulado, né, bíblico são o relacionamento pessoal e a edificação pelo ensino da palavra de Deus. São as bases do discipulado bíblico. Não tem como desassociar a edificação pelo ensino da palavra de Deus. Se o discipulado ficar só na koinonia, só no relacionamento, na comunhão, vira koinonite, né? Vira doença, vira um ajuntamento de pessoas sem base, sem estrutura. Então, as duas coisas são importantes.
O discipulado, eu coloquei essa frase no livro, ele não é apenas um curso bíblico para novos convertidos. Embora o curso bíblico seja o discipulado inicial, para a consolidação da fé e para a integração. Na sequência, o discipulado constitui o quê? O acompanhamento dessa pessoa, o cuidado. Por isso que eu achei fantástica a proposta da nossa pós-graduação, pastor Gandra, porque é discipulado e cuidado. Porque muitas pessoas têm a ideia que discipulado é só para novos convertidos ou é só para ganhar o não crente para Jesus. Mas não, o discipulado ele é um processo de ensino, na formação de discípulos para Cristo. E o discípulo mais maduro, que é o professor, ele tem que acompanhar o discípulo menos maduro. Então, o desafio da nossa escola dominical, relacional, é justamente, irmãos, nós termos essa mentalidade, que não fique a mentalidade, eu como professor, apenas de passar o conteúdo, de dar uma aula, mas realmente eu me importar com a vida daquele aluno e acompanhar esse aluno. Estar em contato com ele não só no domingo pela manhã, mas no dia a dia, a fim de que a escola dominical seja um ambiente de relacionamento, um ambiente que a pessoa tenha, o prazer de estar ali e relacionamentos transformadores para a glória de Deus. Olha só, eu fiz um gráfico aqui, mais ou menos para ilustrar esse processo ministerial a respeito do discipulado. Os irmãos vão ler junto comigo a parte em azul. 1, 2, 3. Começamos... que na base, aqui está ilustrando o processo ministerial. O processo é esse: nutrir, seguir e servir. É um processo simples, que basicamente o nosso pensamento sobre o desenvolvimento da educação cristã e do crescimento espiritual, ele tem que ser simples. Nós não podemos complicar isso. O processo, ele é simples. Ele é um processo ascendente, no sentido... como uma escadinha, que está subindo aqui. Essa escadinha ela é um processo ascendente, mas também aqui mostra o objetivo. Então vamos supor, a pessoa não crente, nós temos aqui cultos evangelísticos, culto da vitória, culto da família, culto da vitória toda quinta-feira na nossa igreja, culto da família todo domingo à noite, e o culto do amigo, que é a cada 3 meses o culto de reconciliação de quem está afastado. Então aqui é o pesqueiro da igreja, é onde nós vamos ganhar almas, é onde nós vamos dar o copo com água, nutrir essa pessoa do básico para levá-la à decisão a Cristo. Então vem o discipulado. O discipulado é o segundo degrau, compreende o quê? Consolidação, que é firmar aquela decisão, porque nem todos que vêm à frente realmente se converteram. Ele tem que entender o que ele fez no ato da decisão e ser levado a realmente uma consolidação na fé. Realmente ele entender o que é a consolidação e estar nesse processo de conversão. E também a integração à igreja e o discipulado nos lares. Eu coloquei aqui discipulado nos lares, que é o nosso carro-chefe da igreja de Joinville, mas nós trabalhamos com discipulado na igreja, em horários específicos, por faixas etárias, discipulado por segmentos, empresários, enfim, discipulado na escola bíblica dominical, em várias áreas de atuação no discipulado. Mas depois do discipulado, qual é a ferramenta da educação cristã que está na mão da igreja, que está à disposição? É justamente a escola bíblica dominical, domingo pela manhã. Então eu tenho trabalhado, pastor Josias, com os nossos discipuladores, para que eles venham ter essa mentalidade. A pessoa se converteu, está no processo do discipulado, precisa ser aluno da escola bíblica dominical, precisa ser encaminhado para a escola bíblica dominical. A primeira coisa, antigamente, parece que era mais fácil. O processo ministerial era mais simples.
Era assim, a pessoa aceitou Jesus no sábado, como eu aceitei no sábado, no culto ao ar livre. O processo, todo crente sabia. Ó, irmão, amanhã tem escola dominical. Eu recebi 20 cumprimentos de irmãos, paz do Senhor. Eu aceitei Jesus, mas eu nem queria ser crente, mas aceitei. Aí, pai do Senhor, pai do Senhor, pai do Senhor. Eu disse, não, mas eu não sou crente. Não, mas não interessa. Pai do Senhor, você vai entender logo, fica tranquilo. Amanhã na escola dominical. Foi assim, meu discipulado. E aí, o meu amigo que me levou no culto ao ar livre, passou lá em casa e me levou para a escola dominical, lá na cidade de Fraiburgo. Em novembro vai fazer 20 anos isso que aconteceu. Ele me levou para lá. E lá na escola dominical, aquela professora começou a cuidar de mim. Eu era adolescente, tinha 14 anos. Só tinha um grupo de jovens, mas tinha classe de jovens e adolescentes. E eu fui para a classe de adolescentes. Quando completei 15 anos, aí eu fui para a classe dos jovens. E lá aquela professora me discipulou, cuidou de mim. Até hoje lembro da irmã Mari, né? Cabelo comprido, aquela trança bem longa, né? Aquela crente assembleiana fervorosona, né? Da época, né? Tinha o cabelo lá no pé, mas era muito legal. Isso. Ela era muito, muito legal assim, como uma professora de adolescentes. Me ensinou o básico ali na escola dominical. E o processo era esse. Vim para a escola dominical e buscar o batismo no Espírito Santo. Aí os jovens já me cercaram e diziam, você tem que ir conosco para a vigília, você tem que vir para a campanha de oração, pastor, você precisa entrar no processo, né? Não tem como ser um jovem sem ser batizado no Espírito Santo. Era uma regra, você tem que ser batizado e acabou, e tem que buscar. E como é que é isso? Não sei, você vai orar e Deus vai te batizar. E era assim. E depois de mais ou menos uns 2 meses, eu me converti, tá? Porque eu aceitei Jesus. Depois de 2 meses eu me converti verdadeiramente a Jesus, num apelo onde eu entendi o Evangelho. E depois de alguns dias, no dia 20 de março de 1999, eu recebi o batismo no Espírito Santo com evidência inicial de falar em línguas estranhas. Como todos vocês, eu creio que a maioria recebeu. O processo parece que era bem mais simples para a gente entender. Mas hoje, irmãos, devido talvez a tantas opções, tantas facilidades, as pessoas ficam perdidas. Então nós precisamos ter uma linha, um processo em que a pessoa entenda, ó, eu começo aqui no discipulado, aí depois eu vou para a escola dominical, e depois culto de edificação espiritual, terça-feira, e depois cursos de formação, o CADES, que é o curso de formação de discipuladores, o SECOM, que é o curso de formação de líderes e professor de escola dominical, a EPOS, que é o curso de formação de obreiros, que é a nossa escola teológica, e a faculdade Refidim, que é o nosso ensino já acadêmico. A igreja do Senhor, ela não pode queimar etapas. Nós temos que ensinar os novos convertidos a aprendendo, paulatinamente, dentro de um processo pensado, estruturado de ensino, para que no futuro ele seja assim, um bacharel em teologia, um doutor em teologia, mas seja cheio do Espírito Santo, seja alguém preparado para servir, e seja uma bênção de Deus. Qual é o objetivo de tudo isso? Equipes ministeriais e serviço cristão. Se o restante do ensino não servir, então não serve. Pessoas que há muito tempo frequentam a escola bíblica dominical, que frequentam cultos de ensino, que estudam cursos, fazem muitos cursos na igreja, mas não tiveram essa mentalidade do serviço, a mentalidade de aprender para praticar, para servir, para ensinar, para discipular. E o resultado, irmãos, é que tudo que você quiser saber da Bíblia, ele sabe. Mas nunca ganhou uma alma, nunca cuidou de ninguém, nunca ajudou ninguém. Falando de escola bíblica dominical, irmãos, o professor ele precisa ser um mestre, um discipulador, não apenas um transmissor de conteúdo. Se preocupar com o crescimento espiritual daquele aluno.
E às vezes é preferível dividir, como falou o pastor César Moisés aqui, em vários grupos menores a classe, para que haja essa interação, para que haja o relacionamento, para que haja troca, não só entre professor e aluno, mas entre os próprios alunos também, do que ministrar como hoje aqui numa classe tão grande. Hoje o propósito é diferente. Mas o dia a dia da escola dominical, nós precisamos saber quem os alunos são, precisamos conhecer a sua realidade, precisamos, como professores, cuidar desses alunos. Eu lembro que a gente fazia a conta do tempo e levava tantos segundos para dar um apertãozinho na seringa, para ir gradativamente dando a comidinha para não fazer mal. Veja que tem alunos, tem discípulos teus que vai ser fácil para você alimentar. O pastor Sérgio até usa uma expressão, tem crente que parece que nasce já caminhando. Ele nasceu, já como aquela criancinha que nasce, já em pouco tempo já está caminhando, já está comendo de tudo, já está brincando, e já tem, um processo rápido. E tem aqueles que lentamente, paulatinamente, vão sendo desenvolvendo, e o desenvolvimento é lento. E nós precisamos conhecer cada um e cuidar de todos. E aqui está o desafio do professor, ser não apenas um ensinador, no sentido que nós conhecemos, mas realmente um discipulador. Você, querido, é um elemento chave para o discipulado, para formar uma EBD discipuladora. Então Jesus, ele ensinava com compaixão e com paixão. E quando as pessoas recebiam, esse ensino, ele produzia vida. Chegou a tal ponto que os enviados lá dos sacerdotes disseram: olha, esse homem ensina de uma maneira diferente, como nunca nós vimos. Ele ensina como quem tem autoridade. Era a compaixão e a paixão. Mas hoje, meus irmãos, muitas vezes nós vemos, e aqui é uma autocrítica, tá? Porque eu também sou igreja. Isso é para todos nós estamos discutindo aqui nessa conferência, justamente como melhorar nossa escola dominical. E muitos professores, e esse é um problema para os superintendentes, a gente acompanha os superintendentes, eles sofrem disso, porque muitos professores sentem a necessidade de ter um público para ouvi-los e ensinam com orgulho. Então o superintendente tem que colocar o cidadão na escala, tem que deixar tudo preparado, tem que ter alguém para recepcionar na porta, tem que organizar todo o ambiente, e aí o cidadão só vem ensinar, mas também não se compromete, e ensina muitas vezes com orgulho, como se ele fosse maior do que aquele que está ouvindo. E Jesus não, ele ensinava de igual para igual, apesar de ser o mestre, mas ele servia aos seus discípulos. O discipulado, ou o professor, desculpa, é o elemento-chave para fomentar o discipulado na EBD. O discipulado, entenda, é o processo ministerial todo. É não só o novo convertido, mas a continuidade do crescimento cristão. E ele vai criar um ambiente relacional. Eu estive em outros lugares também que tem esse sistema, pequenas classes de no máximo 15, 20 alunos, mais um monte de classes. Lá tem estrutura física, lá tem mais de 50 salas. Mas igrejas, por exemplo, lá em Parnamirim, Rio Grande do Norte, os irmãos não têm muito estrutura física, mas do templo, na nave do templo, são 20 turmas. Cada cantinho assim é um grupo, é uma turma. Aí acaba se tornando uma escola relacional. Não estou aqui dizendo que nós temos que mudar radicalmente tudo, não, mas é uma ideia, uma proposta, para nós pensarmos, ajustarmos o que nós podemos fazer para melhorar a nossa escola dominical, para ela se tornar mais relacional, para que um aluno cuide do outro, o professor como discipulador tem essa visão de cuidado, e aí a escola possa crescer mais, possa desenvolver mais,
e haja não desistência, não percentuais baixos de frequência, mas que as classes sejam cheias, e cheias da graça de Deus, e cheias da bênção de Deus, e cheias do Espírito Santo.